Então, feita essa breve introdução, apresentação do que nós vamos fazer, qual problemas que estamos enfrentando e qual solução, agora vamos colocar a mão na massa mesmo, colocar em prática. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar e entender os dados. É importante a gente fazer isso, né? Logicamente, você não vai pegar um projeto e simplesmente vai ler a base de dados e já vai fazer as coisas. Não, você vai ler os dados e vai entender os dados. Entender, quando a gente fala entender, não é fazer análise descritiva ou coisa do tipo, tá? Não é. Você vai entender a estrutura, quais atributos que você tem, quantas linhas mais ou menos que a base vai ter, para você então desenvolver o seu dashboard, sua aplicação de forma mais assertiva. E lembrando que os códigos e os dados estão disponíveis lá no meu GitHub, então você pode acessar e o link também vai estar aqui junto ao material e à descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá. Então estou com o meu RStudio aberto aqui, como mostrei para vocês, na versão que eu estou utilizando é a 4.2.0, né? Temos aqui as opções. Particularmente, eu gosto de importar e manipular os dados com esse pacote aqui, Library Deployer. Para ler, né, manipular os dados. Então, se você não tem instalado, você execute esse comando aqui, install packages deployer. Se você já tem instalado, não tem problema, beleza? Como a nossa base é pequena, eu posso utilizar a função nativa do R para ler. Mas, se a base fosse grande, você poderia utilizar esse pacote aqui, ó, data.table. É um pacote que eu gosto também para importar e exportar, principalmente quando a base é muito grande. Porém, essa base não é tão grande assim, dá para ler com as funções nativas do R. Então vamos agora ler a minha base de dados. Vou salvar num objeto chamado dados, utilizar a função read CSV. O meu CSV se chama dados shiny 2022 8/11/00.csv. Então vai ler. Ó, a base foi carregada, está aqui ao lado, na aba ao lado, dados, tem um pouco mais de 84 mil registros e 36 variáveis, 36 atributos. E agora vamos dar uma olhada rapidamente aqui nesses atributos para a gente entender como é que está a nossa base aqui. O nome dessas variáveis, esses atributos, são bem intuitivos, então vocês vão observar que não tem muito mistério aqui nessa base. Então vamos lá. Nós temos aqui na primeira coluna um atributo chamado ID. Então o nome já fala, né? Um identificador do anúncio de venda, né? Na segunda coluna temos título. Então, o título do anúncio de venda. Essa base aqui, vocês já vão observar já, olha aqui, ó, é do OLX. Então, para quem acompanha meus outros vídeos que eu tenho aqui no canal, quem me acompanha no Instagram, já conhece ali que eu mexo, já estou um tempo mexendo com essa base de dados da OLX. Então, a gente desenvolveu no último treinamento o web scraping completo ali dessa base. No treinamento do YouTube, desenvolvemos uma parte do web scraping e num curso fechado a gente desenvolveu o web scraping por completo, de toda a informação ali do anúncio. Então, quem já acompanha mais tempo já conhece. Se você é novo por aqui, vai lá na lista do canal e vê os outros vídeos que a gente trabalhou com essa base aqui. Beleza. O valor, logicamente, é o valor de venda. O link para acessar o anúncio completo. Algumas infos. Então aqui nós temos quilometragem, o tipo de câmbio e combustível, né? Flex, aparentemente. O local do anúncio, a data do anúncio, o tipo do anúncio. Nós temos aqui o tipo de anúncio. Vamos ver aqui mais para o lado. A data. Deixa eu pegar aqui novamente o marcador. A data da coleta dos dados, a UF do anúncio, a categoria, o modelo. Aí aqui começa a ficar mais importante ainda para nós. Então nós temos aqui o modelo, a marca do automóvel,
o tipo de veículo, o ano do automóvel, a quilometragem, a potência, o tipo de combustível, câmbio, direção, cor, quantidade de portas. Nós temos aqui a quantidade de portas e um pouco mais para o final. Aqui nós temos final de placa. Vamos aqui mais para o lado. Então nós temos aqui o final de placa, kit GNV, opcionais, então ali mais opcionais, outra coluna de URL e airbag, alarme, ar-condicionado, blindado, câmera, direção, sensor de ré, som, trava elétrica e vidro elétrico. Isso daqui, pessoal, olha só. Essas informações aqui, tá? Essas informações aqui são essas aqui que estão na coluna opcionais, só que já dividida, quebrada, que a gente chama ali, tá, de decodificada, variáveis dummies, melhor dizendo, a variáveis dummies. Isso quer dizer que esses valores aqui foram pegos, transformados em colunas e indicado com valor 1 ou 0 para indicar se aquele respectivo automóvel tem aquelas respectivas características opcionais, né? Acessórios extras do automóvel. Então, por exemplo, tem ar-condicionado? Tem. É blindado? Não. Tem câmera de ré? Não. Direção hidráulica? Sim. Sensor de ré? Não. Som? Sim. Trava elétrica? Sim. Vidro elétrico? Sim. E alarme aqui? Sim também. E airbag também. Então, essa coluna aqui é exatamente a mesma coisa que já está aqui. E isso é uma informação importante porque temos 36 colunas. Então, a gente já viu que podemos descartar uma coluna aqui, que seria o opcionais. Outra coisa que a gente pode descartar também, que vimos no início, essa coluna infos, ó, tem quilometragem, câmbio e combustível, porém, nós temos essa informação aqui mais para frente também. Ó. Olha aqui, ó, quilometragem, combustível e câmbio. Então, a gente já pode eliminar mais uma outra coluna, que é aquela infos, beleza? Outra coisa que a gente pode fazer aqui, outra coisa que a gente pode observar aqui, valor, infos, o local fica a seu critério de deixar ou não. Eu não vou utilizar o local, tá? Data de coleta, o F importante. A categoria, se você der um unique nela, vai ser a mesma para todas, então uma outra coluna que poderia ser descartada. O modelo e a marca são importantes, né? O tipo de veículo, não necessariamente, não na minha visão, porque se você está consultando pelo modelo, pela marca ou pelo modelo, não tem necessidade de você ter o sedã, o tipo de veículo, já que o modelo já é bem específico aqui o que você quer. Então, ok, são essas as variáveis que nós temos e a partir delas a gente tem que pensar nos filtros que nós vamos utilizar, ok? Então vamos já pensar o que a gente pode fazer de filtro aqui com base nesses dados, nessa tabela aqui. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos pegar o nome dessas colunas para facilitar a nossa vida aqui, ó. E o que a gente vai fazer? Primeira coisa, definir as colunas que você pode utilizar como filtro, tá? Eu vou colocar algumas aqui que eu acho interessante com base no nosso problema. Então, lembrando que o nosso problema é o quê? Fazer consulta de modelos de automóveis e para comparar valores daquele automóvel, né? A partir das suas características, então pode ser o ano, quilometragem, potência, seus acessórios e a diferença do valor entre as UFs, né? Entre os estados brasileiros. Então, primeira coisa que a gente já consegue identificar aqui, o que a gente precisa ter? O modelo do automóvel. A gente tem essa coluna? Tem, que a chama próprio modelo. Então, podemos deixar assim. O segundo, vamos começar pelas algumas características do automóvel. Então, o ano do automóvel. Ano do automóvel. E o nome do atributo é o próprio ano. Beleza, tá ok. Outra coisa que a gente pode definir sobre o automóvel são as características. Beleza, então as características, não, desculpa, acessórios do automóvel.
As colunas relacionadas a acessórios, como eu mostrei para você anteriormente, são essas daqui, ó. Cor, opcionais, acessórios extras, né? Então aqui, ó, airbag, alarme, ar-condicionado, blindado, direção de ré e etc. Então vou colar aqui embaixo que tudo isso é relacionado ao acessório. E como já citei anteriormente, a gente quer comparar os valores ali entre uma UF e outra. Então a própria UF, né? E se a gente olhar aqui o nome dessa coluna, desse atributo, é a própria UF. Então, por enquanto, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 tipos de filtro até o momento, beleza? Então, vamos trabalhar inicialmente com esses 4 filtros, porque acredito eu que esses são bem, resumem bem o nosso problema, o que a gente precisa. Aí você poderia estar pensando, né, e me perguntar, pô, a gente não poderia colocar a marca? Sim, poderíamos colocar a marca aqui já de início. Porém, a gente vai fazer algo mais inteligente, mais eficaz. Por quê? A partir da marca, você faz a consulta do modelo. Então a gente pode colocar de uma forma simples a pesquisa por modelo em si. Então o usuário vai começar a digitar o nome do modelo e vai aparecer as opções. É algo mais simples de se fazer. Você pode estar pensando num segundo ponto com base nisso. E a quantidade de modelo não pode deixar o sistema mais lento? Poderia deixar, porque a gente sabe que temos bastante modelos, né, dentro do universo aqui do nosso problema. Mas a gente pode fazer um teste. Se ficar lento, a gente pode pegar e inserir igual o OLX faz, né, o filtro. Você pesquisa marca, a partir da marca ele vai listar dentro do campo ali os modelos disponíveis para aquela marca e você vai selecionando os outros filtros. Mas eu vou já dar um spoiler, é um ponto que eu quero mostrar de performance também, de facilidade de performance aqui da nossa aplicação utilizando o Shine. Isso não a gente não precisa se preocupar às vezes, né, dependendo do problema, a gente não precisa se preocupar com excesso em relação a isso, ok? Então beleza, conhecemos a nossa base, definimos o nosso modelo, temos um filtro, definimos os filtros para a nossa aplicação. Então vai ter que ter um filtro para buscar modelo, o ano do automóvel, os acessórios e a UF, ok? Então vamos lá começar posteriormente a desenvolver a nossa aplicação. Porém, antes de desenvolver a nossa aplicação, vamos entender algumas outras teorias que acho importante para tratar antes de colocar realmente o desenvolvimento do nosso app, beleza?